Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Na aula de hoje nós vamos estar falando sobre o capítulo 4 do módulo de vocês. E lá o capítulo, o assunto é expressões algébricas e monômios. Então o que é uma expressão algébrica? Pessoal, uma expressão algébrica não é nada mais, nada menos uma expressão composta por número e letra, ou então só letra. Eu coloquei aqui a definição, é uma expressão matemática que contém números e letras, ou somente letras, certo? Então, se eu tenho aqui, ó, vou colocar um pequeno exemplo aqui, eu tenho 4xy. Aqui eu tenho um exemplo de uma expressão algébrica, certo? Olha aqui, 4xy. Quando tem um número colado na letra, você sabe que tem uma multiplicação, certo? Então aqui só foi para você ver um exemplo de uma expressão algébrica. Se eu tivesse menos 2ab, é um outro exemplo de uma expressão algébrica. E se eu tivesse aqui o seguinte, menos 3 quintos dz, é um outro exemplo de uma expressão algébrica, beleza? Então só é para você entender o que é uma expressão algébrica. Observe, temos também o termo algébrico. O que é o termo algébrico? Seria o quê? Qualquer indicação de produto entre variáveis reais, ou seja, seria números no caso, né? E variáveis. Variáveis é a mesma coisa que letras, beleza? Eu coloquei um exemplo aqui, você viu que tinha um produto, né, entre os números e as letras, certo? Então daí você tem o que? É qualquer indicação qualquer indicação de produto entre variáveis reais e variáveis, certo? Observe aqui, eu coloquei até esses dois exemplos aqui para eu mostrar para vocês, e aqui eu peguei do módulo de vocês esses 3 desenhos para eu mostrar para vocês aqui sobre a questão dos desenhos. Eu vou mostrar a área e o perímetro. Observe que quando eu encontrar a área e o perímetro dessa figura e dessa figura, nós temos uma expressão algébrica. Então vamos por exemplo de número 1. Observe que eu vou identificar porque uma expressão algébrica ela é composta de coeficiente e parte literal. Coeficiente e parte literal. Tem expressão algébrica que você possa ser que não tenha a parte literal. Porque parte literal são variáveis, são letras. Observe nesse exemplo 1. No exemplo 1 aqui, nós temos o seguinte, a expressão é 3xy. Entre o número e a letra, e as letras, você tem um produto, você tem uma multiplicação. Eu quero descobrir aqui então, e esse assunto não é difícil essa parte, porque o ano passado nós vimos, certo? Não sei se vocês lembram. Então, o coeficiente e parte literal. Então vamos lá? Vamos primeiro para coeficiente. O que seria então o coeficiente? O coeficiente aqui seria o quê? Seria 3. Coeficiente seria 3. E quem é a parte literal? A parte literal são as letras. A parte literal são as letras. Então ali eu tenho x, y. A parte literal. Então coeficiente, número.
Então nós temos o coeficiente é o 3. Parte literal, xy. Nesse exemplo 2, nós temos aqui, vamos ver que é o meu coeficiente. O coeficiente aqui, nós temos menos 2 sobre 5. Menos 2 quintos, tá? Quem é, então, a minha parte literal? Daí você vai ver aqui, ó, a parte literal, às vezes possa ser que o aluno confunde da seguinte forma. Esse 3 aqui, professor, ele seria também coeficiente? Não. Aí você tem um expoente, cuidado, é o expoente da letra. Então, quando você pegar a parte literal, você vai pegar tudo junto, da mesma forma que está, ó, A ao cubo B. Então, aí você tem a parte literal. Então, você tem, ó, A elevado ao cubo B. Ótimo. A elevado ao cubo B. Observe que se eu tivesse esse exemplo aqui, para aprofundar mais um pouco aqui com exemplos. Observe se eu tivesse menos AB. Quem seria então o meu coeficiente e a minha parte literal? Observe que quando não tem aqui, vale 1. Então, o meu coeficiente seria menos 1. O coeficiente seria menos 1. E a parte literal ficaria o quê? AB. Lembrando isso aí, viu, pessoal? Então, o menos 1 seria o quê? Coeficiente. E parte literal? Parte literal seria AB. Certo? E se eu tivesse só o 5? Um 5 apenas. Daí você só tem o coeficiente. E parte literal, professor? Parte literal você não tem, porque não tem letra. Entendeu? Agora, observe então, nesse desenho que eu fiz aqui, de um quadrado, eu quero descobrir a expressão algébrica que corresponde à área e o perímetro. Então, a área aqui seria, se é quadrado, então para você calcular a área de um quadrado é o quê? Lado vezes lado, né? Então, se você tem lado x, então vai ser x elevado ao quadrado. Aqui seria a expressão algébrica representando a área. E o perímetro? O perímetro, você teria... Perímetro é o quê? É soma de lados. Então, você teria 4x. Aqui a expressão algébrica que representa a área dessa figura. E aqui é a expressão algébrica que representa o perímetro. Nessa figura aqui, eu tenho um círculo, né? Eu tenho uma circunferência. Então, se eu quero encontrar o comprimento aqui seria o quê? Seria 2πr, comprimento. E quem seria, então, a área? Então, para você calcular a área de um círculo. A área de um círculo, você calcula fazendo o quê? Você vai pegar πr elevado ao quadrado. Então, aqui você tem, para calcular o comprimento seria a mesma... o comprimento seria isso aqui, ó. Essa parte aqui, ó, o comprimento da circunferência. Beleza? E aqui você tem a área. Beleza? A fórmula para calcular a área, tá? do círculo. Nesse outro desenho aqui, nós temos um retângulo. Esse retângulo tem dimensões x, aqui é a mesma coisa, né? Os lados são iguais, y no caso, né? y, aqui nós temos x, lá em cima x, porque os lados opostos são iguais, são congruentes. Então eu vou pegar o seguinte, eu quero calcular, então eu quero encontrar
a expressão algébrica que representa a área dessa figura. Então seria, utilizando aquela fórmula do retângulo, vai ser base vezes altura, né? Então é base vezes altura. Então eu vou pegar, no caso eu quero saber o quê? Eu quero saber a área, né? Então eu vou pegar x vezes y. Então vai ficar xy. Vai ficar xy, x vezes y. E para a gente encontrar o perímetro seria a soma dos lados. Eu tenho o x quantas vezes? O x eu tenho 2 vezes. Então vai ficar 2x. Mais o y, eu tenho o y quantas vezes? O y, eu tenho o y 2 vezes. Então vai ficar 2y. Aqui nós representamos a expressão algébrica que representa a área. E aqui nós temos a expressão algébrica que representa o perímetro. Dando continuidade aqui, pessoal, nós temos também um negócio chamado valor numérico. Valor numérico da expressão algébrica. Quando você tem o valor numérico, então você vai substituir na expressão algébrica aquele valor numérico que você tem. E aqui eu trouxe um exemplo bem prático. Observe que nós atribuímos um valor à variável, ou seja, a letra, certo? E daí você vai substituir esse valor na expressão algébrica que foi dada. Então você vai fazer da seguinte forma. Vamos ler o exemplo? O número de diagonais de um polígono de n lados é dado por... Olha a expressão aqui, pessoal. É dado por essa expressão. N ao quadrado menos 3n sobre 2. Olha o que ele está dizendo na questão. Determine o número de diagonais para n igual a 7. O que eu vou fazer? Se o valor de n é igual a 7, então eu vou substituir na expressão algébrica, onde tem n, eu vou fazer a substituição por 7. E vou resolver até chegar ao resultado final. Então eu pego, vou trazer para cá, n ao quadrado menos 3n sobre 2. Aí eu vou substituindo o valor de n. O valor de n é 7, então vai ficar 7 ao quadrado, então o valor de n é 7, elevado a quem? Ao quadrado. Menos 3 vezes o valor de n de novo, 7. Sobre quem? Sobre 2, esse 2 já da expressão. Continuando, resolve logo a potência, 7 ao quadrado é 7 vezes 7, vai dar 49, menos 3 vezes 7, nós vamos ter 21, sobre 2. Dando continuidade, então, nós vamos pegar 49 menos 21, 49 menos 21, vamos fazer a conta? Se não souber de cabeça, faça a conta, não tem problema nenhum. 9 que tira 1, vai ficar 8. 4, olha aqui, no caso eu tenho 49 menos 21, então 9 que tira 1, 8. 4 que tira 2, vai ficar 2. Então vai ficar 28. Vai ficar 28. 28 dividido por 2, então nós vamos ter o quê? Nós vamos ter 14. Certo? Então 28 dividido por 2, nós vamos ter 14. Observe que o valor atribuído à letra é o que você vai substituir na expressão algébrica. No módulo de vocês, até vou pegar um exemplo de lá, do módulo de vocês. O exemplo do módulo de vocês lá, pessoal, nós temos o seguinte, me parece que é na página 95. Vamos ver aqui se é a página 95 mesmo. Página 95, nós temos um exemplo lá, na página 95, o item 2, nós temos o seguinte, a expressão
a expressão algébrica foi dada, então eu vou apagar essa parte aqui para eu mostrar para vocês como resolver. Vou dar um outro exemplo aqui. Então, esse eu fiz um exemplo. Agora eu vou estar fazendo um outro exemplo que está lá no módulo de vocês na página 95, o item 2. A expressão algébrica que nós temos lá é a seguinte: x mais 3y sobre x ao quadrado menos 1. Então, x mais 3y dividido por x ao quadrado menos 1. O próprio módulo diz que para x igual a 3, então o valor de x é igual a 3, e ele diz lá que o valor de y é igual a menos 2. Y é igual a menos 2. O que vem a ser isso? Então, se o valor de x é igual a 3 e o valor de y é igual a 2, então nós vamos substituir esses valores na expressão algébrica que foi dada e vamos encontrar o resultado. O valor de x é 3, então eu vou pegar 3 mais 3 vezes. O valor de y é menos 2, então eu vou colocar aqui menos 2. Então eu vou pegar 3 mais 3 vezes menos 2 sobre. O valor de x continua sendo o mesmo 3, então eu vou pegar 3 no lugar desse x aqui, elevado a quem? Elevado ao quadrado, menos 1. 1 já é da expressão. Continuando, pessoal, nós vamos ter o seguinte, vou continuar aqui na frente. Primeiro, eu vou resolver o produto. Eu não posso pegar 3 mais 3. Primeiro, eu vou resolver o produto, né? Então, eu vou pegar 3 mais com menos. Como está multiplicando, pode fazer o jogo de sinal. Mais com menos vai dar menos. 3 vezes 2, nós vamos ter 6. Dividido. 3 ao quadrado, 9. Menos 1. Aqui nós temos 3 menos 6. Os sinais são diferentes. Se os sinais são diferentes, vai subtrair os números e conservar o sinal de quem? Conservar o sinal do maior. Então vai ficar da seguinte forma: 6 que tira 3 vai ficar 3, então vai ficar menos 3. 9 que tira 1 vai ficar o quê? Vai ficar 8. Então observe que lá no módulo de vocês, na página 95, deu menos 3 sobre 8. Aqui nós encontramos o valor, certo? O valor dessa expressão algébrica vai ser menos 3 oitavo. Beleza? Vamos dar uma pausa no vídeo. Daqui a pouquinho voltamos. Então, pessoal, dando continuidade à nossa aula, nós vamos dar continuidade aqui ao conteúdo. E agora nós vamos falar da classificação das expressões algébricas. É muito importante você prestar bastante atenção nessa parte, porque se você não prestar bastante atenção nessa parte, você pode ficar confuso, tá certo? Eu tentei esmiuçar, entendeu? Tentei ser breve e objetivo, né, nessa explicação aqui, e espero que você vai entender, tá beleza? Então vamos lá. As expressões, a classificação das expressões, elas podem ser classificadas em expressões algébricas irracionais e racionais, beleza? Quando é que elas são irracionais? Né? O que são expressões irracionais? São expressões que apresentam variável no radical, ou seja, são expressões que apresentam letra no radical.
Daqui a pouquinho nós vamos ver, lá mais na frente. A classificação também ela pode ser expressões algébricas, no caso racionais, né? Então ela pode ser expressões algébricas irracionais e elas podem ser também expressões algébricas racionais. Expressões algébricas racionais são expressões que não apresentam variável no radical. Então uma é o contrário da outra. Irracional apresenta variável, apresenta letra no radical. Já a racional não apresenta, no caso, não apresenta variável no radical. Agora entenda uma coisa. As expressões algébricas racionais, elas se dividem em duas. Elas podem ser inteiras e elas podem ser fracionárias. Elas podem ser inteiras ou fracionárias, certo? Vamos ver uma por uma agora para vocês entenderem. A expressão algébrica racional inteira, quando é que ela é racional inteira? Quando não há variável no denominador. Se não ter variável no denominador, ela é o quê? Ela é inteira. Então é quando não há variável no denominador. Não apresenta variável no denominador. Não apresenta. Ah, professor, o numerador eu não vou olhar? Não, você vai olhar o denominador. Quando você olhar o denominador dessa expressão, você vai ver o seguinte, ó. Olha o que está dizendo aqui. Quando não há variável no denominador. Então você classifica como uma expressão algébrica racional inteira. Olha os exemplos. Observe os exemplos. Letra A. 3A mais B. Pronto. Nem denominador eu tive. Beleza. Então ela é uma expressão algébrica racional inteira. 3A mais B. Outro exemplo. 5x mais 3y sobre 2. Olha, você não vai olhar a parte de cima, você vai olhar o quê? A parte de baixo, porque aqui vem denominador. Quando vem denominador, você vai ter que olhar aqui a parte de baixo. O que você tem que ficar ligado é nisso. Olhar a parte de baixo. Então, observe o seguinte. Aqui, 2. Tem letra no denominador? Não, não tem letra. Por isso que ela é uma expressão algébrica racional inteira. Beleza? Deu para pegar aí? Venha comigo. Outro exemplo, letra C. A raiz quadrada, né, porque tem um 2 aqui, ó, quando não tem índice vale 2. Raiz quadrada do numeral 3 mais A. Observe aqui, essa letra C aqui, ela também é inteira? Claro, ela é inteira. Por quê? Porque não apresentou variável no denominador. Então, se não apresentar variável, se não apresentar letra, variável é letra, se não apresentar letra no denominador, então ela é o quê? Ela é uma expressão algébrica racional inteira. Vamos para a fracionária. Quando é que ela é fracionária? Uma expressão, ela é uma expressão algébrica racional, ela é fracionária quando há variável no denominador. Quando há variável. Então a inteira é quando não há. A inteira é quando não há. A fracionária é quando há variável no denominador. Então, só para você diferenciar uma da outra. Beleza? Vem comigo. Vamos para os exemplos? Letra A. Você só vai olhar o denominador. Não precisa olhar a parte de cima, não. Beleza? Vamos olhar o denominador. Tem letra no denominador? Tem. Olha aqui uma letra no denominador. Tem X. Então, por isso, essa expressão algébrica aqui, ela é considerada uma expressão algébrica fracionária.
porque há variável no denominador. Letra B. Essa também é um exemplo de uma expressão algébrica racional fracionária? Sim. Observe que tem uma letrinha aqui, ó, no denominador. Então você vai olhar só isso. Se tiver letra no denominador, é assim, expressão algébrica racional fracionária. Se não há letra no denominador, ela é inteira. Beleza? Só para você não confundir uma com a outra. E quando é que ela é irracional? A irracional é a mais fácil que tem. Quando é que ela é irracional? Irracional. Quando a variável sob o radical. Ou seja, quando a letra dentro do radical. Quando houver letra dentro do radical, quando acontecer de ter letra dentro do radical, daí ela é considerada uma expressão algébrica irracional. Olha aqui, observe aqui, letras. Observe aqui, ó, aqui dentro, letras. Você não vai olhar coeficiente, você vai olhar letras. Beleza? Ótimo. E aqui na letra B? Da mesma forma, nós temos aqui, ó, A. Já apareceu aqui uma letra. Beleza. Então ela é o quê? Ela é irracional. Vamos recapitular, antes de entrar nessa parte aqui, de monômios. Vamos recapitular aqui então as expressões algébricas. Elas dividem em duas partes. Ela pode ser racional, ela pode ser irracional. O que você precisa observar é que quando ela é racional, você pode classificar ela como racional inteira ou então racional fracionária. E daí eu falei uma por uma aqui, quando é que ela é inteira e quando é que ela é fracionária. Inteira é quando não há variável no denominador. Olha os exemplos. Quando não há variável no denominador, ela é o que? Ela é inteira. E quando há variável no denominador, ela é fracionária. Beleza? Olha aqui os exemplos. E quando é que ela é irracional? Quando há variável sobre o radical, ou seja, dentro do radical. Você só vai olhar isso. Beleza? Vem comigo? Vamos falar agora sobre monômios. Vamos falar agora sobre monômios. Ainda nesse capítulo, dando continuidade. Então, o que é monômios, pessoal? Monômios nos dá a ideia de mono. Então, vai ser um termo apenas. Por isso que é monômio. Nos dá a ideia de mono. Monômio é um. Se fosse binômio, seria dois termos separados por um sinal de mais ou de menos. Trinômio seria três termos. Trinômio, você vai ter três termos. A partir daí, é o próximo capítulo, então vamos falar sobre polinômios, mas aí é um assunto para uma próxima oportunidade. Depois que chegarmos lá no próximo capítulo. Vamos lá? Então, a definição de monômios. Expressão racional inteira. Todo monômio é uma expressão racional inteira. Formada ou por um número real, ou por apenas uma variável real, ou por uma multiplicação de números e de variáveis reais. Olha os exemplos aqui, pessoal. Eu coloquei alguns exemplos até a letra F. São expressões que representam monômios. Já na letra A e B, esses dois exemplos aqui, ó, que eu separei, eles não, aliás, três exemplos, eles não representam monômio. Eu vou falar o porquê que eles não representam daqui a pouquinho. Então vamos falar primeiro de monômios, né? Os que representam, as expressões que representam um monômio. Então aqui nós temos letra A. Olha aqui, eu tenho x. Aqui nós temos um monômio, certo? Aqui, B, x ao cubo.
também é um monômio. Letra C, raiz de 2, também. Aqui, letra E, menos 2 terços de C ao quadrado, também é um monômio. Na letra F, nós temos ABCD ao quadrado. Lembrando que esses expoentes aqui, ó, nós temos os expoentes, né, quando vem vale 1, tal, justamente para você definir o grau. Se eu fosse definir o grau aqui, por exemplo, aqui seria de grau quanto? Grau 1, né? Então seria de primeiro grau, porque o expoente aqui é o quê? O expoente é 1. Aqui seria de grau 3, seria do terceiro grau. Aqui também seria do terceiro grau, porque você ia somar 1 mais 2, daí daria 3. Aqui, você ia somar 1, aqui também você vai ter 1, aqui também você vai ter 1. Então vai somar 1, mais 1, 2, mais 1, 3, mais 2, 5. Então aqui seria de grau 5 ou então do quinto grau. Beleza? Então aqui, pessoal, nós temos também esse que eu não falei. Ó, observe aqui, ó, nós temos um outro monômio e aqui nós temos 5x ao quadrado y elevado à quarta potência. Então nós vamos pegar o expoente do x é 2, o expoente do y é 4. Então, só somar 2 mais 4, 6. Então, seria de grau 6 ou então do sexto grau. Beleza? Isso é com relação à expressão toda. Porque se falasse assim em relação à letra x, só em relação à letra x aqui, seria de grau 2 ou então do segundo grau. Se fosse em relação à letra y, seria de grau 4 ou então do quarto grau, certo? Então, pode definir o grau, vai depender do que está pedindo na pergunta. Pode definir o grau da expressão toda, porque você não vai olhar coeficiente não. Você só vai olhar a parte literal. Parte literal, viu pessoal? Você vai olhar a parte literal, os expoentes. Para você definir o grau, você precisa somar os expoentes, beleza? E aqui agora? Por que essas não são, professor? Então, letra A, letra B, letra C. Eu peguei esses exemplos aqui do módulo de vocês. Lá na página 98, lá no início, nós temos lá essa expressão aqui, letra A. Nós temos x elevado a menos 2. Vai para somar lá. Lá foi o x elevado a 3. Ei, aqui está positivo. Aqui está negativo. Quando você faz a inversão, porque você tem uma base elevada a um expoente negativo, lembra de potência? Quando você tem uma base elevada a um expoente negativo, o que tem que fazer com a base? Vira a base de cabeça para baixo, vira ela ao contrário. Tá joia? E daí você vai mudar o quê? Você vai mudar o sinal do expoente. Foi o que aconteceu aqui, ó. Você tem x elevado a menos 2, então inverte a base, né? Vira ela de cabeça para baixo. É como se tivesse 1 aqui, então vai virar ao contrário. Então vai ficar 1 dividido por quem? Por x ao quadrado. Você viu que o 2 estava menos 2, agora ficou 2? Por isso. E se eu desse continuidade aqui, olha o que ia acontecer. Ia ficar 1 sobre x vezes 1 sobre x. Olha aí. Então vai ficar isso aqui, ó. Seria 1 sobre x elevado ao quadrado. Beleza, pessoal? Por isso, essa expressão, ela não representa um monômio. Aí o módulo de vocês é bem claro, diz assim, não é uma expressão algébrica racional inteira, mas sim fracionária, beleza? Ela não é inteira, mas sim fracionária. Só que não são monômios, beleza? A outra, letra B. Por que a letra B não é? Porque você tem isso aqui, ó. Por isso que não é monômio. Porque monômio só é composto de quê? De apenas um termo.
Beleza, e o módulo de vocês diz assim, pois apresenta a operação, apresenta uma subtração aqui, por isso que não é um monômio, não podemos considerar que essa expressão é um monômio. E na letra C? Na letra C, por que que essa letra C não é um monômio? Observe que tem letra lá dentro, ó. Olha o que o módulo diz, o módulo de vocês. Pois é uma expressão algébrica irracional. O que que falou aqui, pessoal, para ser monômios? Para ser monômios, observe o seguinte, ó. Expressão racional inteira formada ou por um número real, ou por apenas uma variável real, ou por uma multiplicação de números e de variáveis reais. Então, essa aqui não representa um monômio devido ter letra dentro do radical. Então, ela é considerada uma expressão algébrica irracional. Beleza? Ótimo. Vou dar mais um intervalo e daqui a pouquinho voltamos. Então, pessoal, dando continuidade, agora nós vamos falar sobre monômios semelhantes e depois nós vamos fazer 3 exemplos, operações com monômios, beleza? Preste atenção, por favor. Observe, como é que você sabe que um monômio é semelhante? Você não vai olhar o coeficiente. O que você vai levar em consideração é a parte literal, seria as letras, entendeu? Observe aqui que nós temos alguns exemplos. Eu quero saber se 4m ao quadrado n ao cubo e menos 5m ao cubo n ao quadrado são semelhantes. Você não vai olhar o coeficiente que eu falei, você não vai olhar. Você vai olhar o quê? Você vai olhar a parte literal. Você vai olhar a parte literal tanto do primeiro monômio quanto do segundo monômio. É o que você vai olhar. Observando, aqui está m ao quadrado. Aqui está n ao cubo. Aqui está n ao cubo, aqui está n ao quadrado. Você está vendo que é diferente? Não tem o mesmo expoente. Precisa ter a mesma letra e o mesmo expoente para ser semelhante. Então, nesse caso aqui, eu vou dizer que não são semelhantes. Então, eu já classifiquei. Não são semelhantes. Já nesse exemplo 2, nós temos, eu falei que não olha o coeficiente, tá? Você vai olhar o quê? Você vai olhar a parte literal. Observe que tem a mesma parte literal. X à quinta e y à sétima. X à quinta e y à sétima. Mesmo que inverta a ordem, são semelhantes, viu? Não vai alterar nada. Então, aqui nós vamos dizer que são semelhantes. São semelhantes. Depois nós temos, olha aqui, não vai olhar coeficiente, só vai olhar a parte literal, beleza? Aqui nós temos a elevado à décima, b elevado a 1. Né? Quando não tem aqui, você sabe que vale 1. Aqui também é da mesma forma. A elevado à décima, b elevado a 1. Então, são semelhantes. Beleza, pessoal? Esse aqui também, eles são semelhantes. Então, para ser semelhantes, tem que ter a mesma parte literal. Se não tiver, não é semelhante. Você não vai olhar coeficiente, porque coeficiente menos importa para você nesse momento. Tá bom? Operações com monômios. Vamos ver isso aqui? Operações com monômios. Primeiro, para você fazer operações com monômios, você precisa organizar a expressão. Então, aqui eu tenho a expressão. Como é que você faz para organizar? Você vai juntando os termos que são semelhantes e vai colocando próximo. Entendeu? Eu falei agora que para ser semelhante você precisa ter a mesma parte literal, certo? Observe aqui. Observe aqui. K elevado à quarta, B elevado à oitava.
K elevado à quarta, B elevado à oitava. Beleza. Então, esses dois aqui, ó, eles são monômios semelhantes. Já esse outro aqui, ó, yz ao cubo, yz ao cubo. Esse aqui e esse aqui, ó, eles são semelhantes, certo? Então eu posso pegar e fazer da seguinte forma. Primeiro, eu vou juntar os termos semelhantes. Eu vou colocar aqui, ó, eu vou pegar 16k elevado à quarta, b elevado à oitava. Eu falei que é semelhante a esse aqui, ó, mais 9. Você não vai olhar o coeficiente, viu? Para ser semelhante tem que olhar a parte literal. 9k elevado à quarta, b elevado à oitava. Daí pega mais 5yz ao cubo é semelhante a menos 22yz elevado ao cubo. Agora resolve. 16 mais 9, nós vamos ter 25. Nós vamos ter 25. 16 mais 9, nós vamos ter 25. Aí a parte literal você não mexe com ela, vai apenas conservar k elevado à quarta, b elevado à oitava. Vamos para esse aqui agora, ó. 5 e menos 22. Os sinais são diferentes. Quando os sinais forem diferentes, você precisa subtrair e conservar o sinal do maior. Lembra da operação com números inteiros? Né? Sinais iguais, soma e conserva o mesmo sinal. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior número, né? Do maior valor. Então, 22 que tira 5. Quando você pegar 22 e tirar 5, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter 17. Então, só fazendo a conta aqui, 22 menos 5. Vamos tomar um emprestado aqui, né? Vai ficar 12. 12 menos 5 vai dar 7. Aqui tomou um emprestado, ficou 1. Então, ficou 17, beleza? Então, conserva o sinal do maior. Então, vai ficar menos 17. Vai ficar menos 17 yz elevado ao cubo. Chegamos à resposta. Então, a resposta é isso aí. Ué, professor, não continua? Não continua, porque você não tem mais monômios semelhantes. Aqui, na realidade, você formou o que aqui? Aqui agora você tem dois termos, né? Você tem esse aqui e você tem esse. Então, se eu fosse classificar, eu iria classificar como binômio, porque tem dois termos, né? Tem um sinal separando eles, tá? Então, já resolvi esse primeiro exemplo. Vamos para o segundo exemplo? No segundo exemplo, nós temos, pessoal, que descobrir quem são semelhantes, tá? Então, vamos lá. X ao cubo y. X ao cubo y. Então, esse aqui, ele é semelhante a esse outro aqui. Então, nós temos mais 8x ao cubo y. Esse aqui, xy ao cubo, ele é semelhante a esse, ó. Então, eu vou pegar menos 7xy elevado ao cubo. Ele é semelhante a mais 2xy elevado ao cubo. Daí agora eu vou resolver. Eu pego 10 mais 8, nós vamos ter 18. A parte literal eu falei para vocês que não mexe, vai repetir a mesma, tá? Aqui os sinais são iguais, soma, né? 10 mais 8, 18, beleza. X ao cubo y. Aqui os sinais são diferentes, então vai subtrair e conservar o sinal do maior. Então vai ficar 7 que tira 2, 5. Sinal do maior, negativo. Então vai ficar menos 5x elevado ao cubo. Você está vendo aí, ó, a diferença? Porque às vezes, mas eles são semelhantes, professor, ele tem a mesma letra. Ei, mas aqui o x está elevado ao cubo e aqui o x só está elevado a 1. Aqui o y está elevado a 1, aqui o y está elevado a 3, só que você vai entender uma coisa.
Esse x ao cubo com esse x aqui é diferente no caso, porque não tem o mesmo expoente. Para ser semelhante tem que ter o quê? Para ser semelhante tem que ter, pessoal, tem que ter a mesma letra com o mesmo expoente. Por exemplo, aqui, ó, x à quinta e aqui x à quinta. Y à sétima, y à sétima. Beleza? Então aqui nós já finalizamos. Então o resultado é esse aqui. Para finalizar a aula de hoje, eu trouxe o terceiro exemplo. Esse terceiro exemplo aqui, quando tem fração, é um pouco mais complicado, porque daí tem que tirar M e MC, quando os denominadores são diferentes, que é o caso aqui em junto, né? Primeiro, vamos juntar os termos semelhantes? Então vamos pegar 2 sobre 3x, esse exemplo está até no módulo de vocês, só que o módulo de vocês resolveu de forma diferente. Eu vou por outro caminho, eu penso que vai ser mais rápido e vai ser mais fácil. 2/3 x, daí nós temos, eu vou juntar com quem? Com mais 2x, daí eu vou pegar menos 5/4 y menos 2y mais 2 sobre 5 z e vou somar com quem? Vou somar com menos 1 sobre 2z. A ordem aqui não vai alterar nada, viu, pessoal? Não vai alterar nada. Se você pegou esse aqui e colocou aqui,